Brasil e um novo ciclo de crescimento. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirma que hoje estamos vivendo um ciclo de crescimento estável, que o trabalho está sendo realizado com foco na reforma da produtividade, para que o país tenha condições de produzir e produzir mais, crescer de forma consistente. Que no passado o Brasil vivia o chamado crescimento voo de galinha, subia e logo caía, e que agora se estabeleceu um longo e estável ciclo de crescimento. É importante ter uma equipe competente, séria e trabalhadora. Então eu fui buscar profissionais de primeiríssima linha no Brasil, que ninguém questionou. Foi até chamado, na época, pela imprensa, do time dos sonhos, né? Usando a expressão de um grande time de basquete da seleção americana, era o Dream Team, era o time dos sonhos. Né? Então, isso foi um apelido dado pela imprensa, inclusive, para a equipe que nós montamos quando assumimos a área econômica, fazenda, e depois, inclusive, incluíam nesse time dos sonhos também o Banco Central. Portanto, é exatamente fundamental. Quer dizer, o resultado está aparecendo, o país está crescendo, por quê? Tem uma equipe competente nas diversas áreas da economia trabalhando. Essa é a primeira questão. A segunda questão relevante e é exatamente, inclusive, as identificações que eu tenho, inclusive, desde quando eu comecei a lei, entender a reforma, etc., conversando lá em Genebra, toda a ideia do conceito da ética e do trabalho. Quando eu li o livro do Max Weber, né, a ética do protestantismo e o capitalismo. Tá? Quer dizer, o resultado, exatamente, da crença no trabalho. E eu construí um patrimônio com trabalho e com mérito. Eu tive a felicidade, com as bênçãos de Deus, de ser, por exemplo, o primeiro brasileiro que foi ser presidente de um grande banco internacional global, nos Estados Unidos. Até hoje não houve outro. Agora, evidentemente, teve uma grande remuneração, né? Que para nós, para mim, brasileiro, para executivos de bancos globais, normal, não tinha nada demais ali, o padrão. Né? Agora, isso foi conseguido com trabalho duro, com mérito e com muito, e também esforço e seguindo as leis, isso é que é importante, tá? Que é a grande mensagem, seguindo as leis, pagando imposto, religiosamente, tudo aquilo que é devido até o último centavo. Isso é absolutamente fundamental. Em resumo, é exatamente esse o resultado. Com isso, setores como o agronegócio tendem a crescer mais e que o ramo que mais contribui para o PIB do país só necessita agora de investimentos na infraestrutura para o escoamento da produção. O agronegócio foi o setor da economia brasileira, de fato, que mais cresceu. Portanto, temos que incentivar o agronegócio. É uma área do Brasil que gera muita riqueza. Por quê? Várias razões. Primeiro, nosso solo. Né? O país extraordinário que temos, né? Essa massa territorial enorme. Segundo, o empreendedorismo do povo brasileiro que vai para o campo. Nós tivemos uma migração extraordinária. Essa cidade, é um exemplo disso, estava chegando hoje, né? Estava em São Paulo, chegando aqui, conversando, as pessoas estavam comigo, falando de Brasília, a primeira vez que eu via Brasília. Né? Brasília estava, eu era criança ainda, né? Brasília estava no final ainda da construção, quando Brasília estava ainda no seu início. Tudo isso foi construído com brasileiros que vieram de outras regiões do país. Então, é um país que oferece essa oportunidade. Depois dessa Revolução Agrícola, ela está sendo feita exatamente por isso. Pessoas que vieram de outras regiões, vieram do Nordeste, vieram do Sul do país, vieram do Sudeste, entraram aqui no Centro-Oeste, entraram no Norte, em todas as regiões novas produtoras do Brasil, além do Sul, além do Sudeste, Nordeste, etc. Resumo, o Brasil é um país que tem uma grande força na sua agricultura, mas basicamente isso só a terra sozinha não resolveria. Nós temos algumas áreas do mundo que têm terras ótimas, fertilidade imensa, extensões enormes e são muito pobres, não conseguem produzir. O Brasil ajuda algumas dessas regiões do mundo, eu conheço algumas delas. Felizmente, nós brasileiros
temos essa população, esse povo que vai trabalhar, vai para o campo, produz, e o agronegócio é o resultado disso. Tem que ser, evidentemente, beneficiado por condições favoráveis. Por exemplo, transportes. Uma das coisas que eu me lembro um dia discutindo, logo que eu comecei a trabalhar no governo, nós tínhamos um momento em que estava chovendo muito, e era um momento de safra, né? E a televisão mostrando duas coisas. Primeiro, a fila de caminhões e a má condição das estradas, os caminhões saindo da estrada, etc., e entrando ali no mato, voltando para a estrada, por causa dos buracos, etc., e as dificuldades. Eu disse, tem uma boa e uma má notícia aqui. A má notícia, evidente, é a má condição das nossas rodovias e o desafio que nós temos de enfrentar isso, e está sendo feito. Existe um grande programa de investimento de infraestrutura no Brasil em andamento agora, com privatizações, licitações, etc. Isso vai dar resultado mais à frente. E precisa ser continuado, reforçado, né? E esperamos que isso aconteça no Brasil no futuro próximo. Mas isso é um problema. Tem aí, de fato, uma deficiência grande de infraestrutura nas estradas brasileiras, por exemplo. Qual a boa notícia? Olha a fila de caminhões, cheio de carga. Isso é resultado da produção do povo brasileiro. Meirelles acredita que a agenda de reformas vai contribuir de maneira efetiva para o crescimento do país. Juntamente com o corte nos gastos públicos, o ministro afirma ainda que o trabalho de recuperação financeira do Brasil está diretamente ligado à promoção da igualdade social, que contas equilibradas e equilíbrio fiscal impactam diretamente na vida de todos os brasileiros, na solução de problemas graves como a violência urbana. Lutar contra problemas assim é uma forma de retribuição social. Muito importante falar que, de fato, né, o equilíbrio fiscal, a sustentabilidade fiscal, como você disse, é fundamental para todos os brasileiros. Por quê? Porque isso é importante, isso precisa ser cada dia mais dito à população. Às vezes a gente fala, não, as contas públicas, equilíbrio fiscal, foi uma coisa distante. Né? Mas não. O povo brasileiro, cada um de nós aqui, é o que paga as contas através dos impostos ou dos juros, que paga as contas do governo. Então, o equilíbrio fiscal, ele impacta todas as pessoas, todos os brasileiros, por isso, pelo custo da dívida e pelo custo dos impostos, pelo gasto. Segundo, porque se o governo cresce muito as suas despesas, sobe juros, etc., isso prejudica o crescimento, a criação de emprego. Então, é muito importante, de fato, que aqueles que são responsáveis, que sejam responsáveis por isso, controlem as despesas e façam com que, de fato, isso possa se refletir para todos os brasileiros de uma forma positiva. Os valores são fundamentais, tá? A questão da família. O que nós temos que fazer? Nós temos que reforçar exatamente os valores, temos que reforçar o papel da família e o respeito. E exatamente, na medida em que as coisas acontecem, não são coincidência. Na medida em que existe essa visão estatizante, o papel maior do Estado controlando a vida das pessoas, você está em última análise, nós estamos dizendo o seguinte, você está vendo o Estado interferindo na vida das pessoas. Então, nós já falamos aqui na questão do papel das igrejas, das comunidades, etc., das organizações comunitárias, que o Estado começa a querer ocupar esse lugar, mas também os valores da família, né? O Estado começa a ditar as normas para tudo. Então, na medida em que nós reequilibremos a sociedade, o Estado no seu lugar certo, providenciando os serviços básicos para a sociedade e também a aprovação de normas fundamentais para a boa convivência entre as pessoas, e os serviços básicos de educação, segurança, etc., justiça e saúde, providenciados pelo Estado, mas dando espaço aos cidadãos, a todas as pessoas brasileiras. Tá? Então, isso é fundamental, isso é muito importante, e é esse o caminho que nós devemos, acho que devemos seguir, e temos a grande oportunidade de seguir isso no Brasil.